sobre a reprodução humana. Vou explicar para vocês sobre o aparelho reprodutor masculino e sobre o aparelho reprodutor feminino. A reprodução humana, ela envolve fatores químicos, físicos, diversas situações, hormônios, né? Então, tudo isso é muito especial. Então, nessa aula, a gente vai estudar sobre o sistema reprodutor masculino. Então, eu vou iniciar aqui primeiro pelo testículo. Os homens, eles apresentam 2 testículos, sendo que lá na fase inicial, quando o bebê, o embrião ainda, está se formando ali na barriga da mãe, os seus testículos, eles ficam no interior do abdômen. Então, com o passar do desenvolvimento do feto, o testículo desce. Os testículos, eles são compostos pelos tubos seminíferos. São tubos que produzem os espermatozoides. Além disso, os testículos também possuem as células intersticiais, que produzem hormônio. O hormônio masculino, a testosterona. Logo, nós temos o epidídimo, que serve para o armazenamento dos espermatozoides. E logo são lançados para o canal deferente, que é um ducto de transição, de transporte aí dos espermatozoides. Então, passa todo o percurso aqui do canal deferente. Podem ver que circula aqui por cima da bexiga. Passando pelo canal deferente, ele passa na vesícula seminal, onde recebe o líquido seminal, em seguida pela próstata, que acaba também liberando o suco prostático. Então, notem aí que o espermatozoide recebe o líquido seminal mais o líquido prostático, passando dessa forma a se chamar o sêmen. Então, a união dessas 3 estruturas aí, o espermatozoide, o líquido seminal, o líquido prostático, formam o sêmen. Em seguida, ele é lançado aqui na uretra, onde vai ser expelido, né, lançado para fora por meio da ejaculação. Bom, o pênis, ele é um órgão esponjoso, bastante vascularizado. Por isso que no momento da excitação, aumenta a sua circulação sanguínea, ele enrijece, ou seja, as estruturas vão ficar endurecidas, o pênis fica ereto. Liberam aí a ejaculação, o sêmen. Gente, nessa imagem nós temos a explicação de como ocorre a espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides. A partir de células diploides, células 2N, inicia-se a divisão celular. Então, essa célula inicial germinativa, ela vai formar espermatogônias, ainda células diploides, que logo vão se dividir novamente pelo processo de mitose, né? E vão formar 4 espermatogônias, ou seja, 4 células diploides, 2Ns. Após algumas divisões, as espermatogônias se transformam em espermatócitos. Nesta fase de espermatócito, a célula começa a se modificar, se dividir pelo processo de meiose, ou seja, ela acaba se dividindo ao meio, contendo a metade dos cromossomos da célula inicial. Assim, o espermatócito, nessa divisão, vai passar pelo processo, se transformando em espermátide. As espermátides evoluem, se transformam em células N haploides, ou seja, espermatozoides. É importante destacar, gente, que na adolescência, no início ali na puberdade e na velhice, esse processo é mais lento, então demora bastante para ocorrer essa divisão celular. Ou seja, então é comum que na puberdade e na velhice o homem produza menos espermatozoides. Outro fato interessante também é que a partir da fase de espermatogônias até espermatozoides é um processo que demora em torno de 16 dias. O sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, ele é composto por órgãos externos e internos. Os órgãos externos incluem o lábio maior e o lábio menor
ambos que servem para proteção. O clitóris, que é um órgão erétil, ele estimula o desejo, o prazer sexual. E também temos a abertura da uretra, onde ocorre a eliminação da urina, do canal vaginal. Os órgãos internos, temos a vagina, o útero, a tubo-uterina e o ovário. A vagina é o órgão copulador, onde vai receber o pênis. E também é por onde sai o bebê na hora do parto natural, o normal. O útero, ele é uma cavidade revestida pelo endométrio, que seria uma camada fina de sangue que vai se formar durante todo o ciclo menstrual, que vai ser eliminado no dia da menstruação, caso o óvulo não for fecundado, ou esse endométrio vai permanecer formando logo após a placenta, no caso de uma gravidez, de uma fecundação. As tubas uterinas, elas têm uma mucosa ciliada, por onde vai percorrer o óvulo até chegar no útero. Os ovários, que é onde ocorre a produção de óvulos e dos hormônios femininos, a progesterona. Bom, então vamos lá, gente. Vou explicar para vocês como é que acontece aí todo esse processo até a menstruação. Nos ovários ocorre a produção dos óvulos, né? Então, para a produção do óvulo, também acontece assim como o espermatozoide. A gente tem processos de mitose, meiose, que são divisões celulares, né? Que vão originar os óvulos. Esse óvulo produzido no ovário, ele cai aqui na tuba uterina. Então, esse trajeto da tuba uterina, ele apresenta uma mucosa ciliada, ou seja, ele é bastante úmido, com tipo uma cortina de proteína, por onde o óvulo vai percorrer vagarosamente, né, até chegar no útero. Então, esse processo todo de passagem na tuba uterina demora em torno de uns 15 dias. É nesse local que pode ocorrer a fecundação. Então, a mulher vai engravidar enquanto o óvulo estiver aqui nesse percurso, nesse caminho. No útero, enquanto o óvulo vai percorrendo todo esse caminho da tuba uterina, o útero se prepara para receber esse óvulo, tá? De uma forma ou de outra, ele vai receber. Então, essa preparação é o quê? É a formação de uma camada no útero, que é chamada de endométrio, que é uma camada de sangue, tá? Aveludada, assim, que vai servir para receber esse óvulo, se ele for fecundado ou não. Então, se ele for fecundado, o óvulo, ele vem, gruda, prende na parede do útero, através de um processo chamado nidação, tá? Então, quando ele prender ali na parede do útero, essa nidação, ela já libera hormônios que vão ajudar na formação da placenta. Então, todo o endométrio acaba formando a placenta para o desenvolvimento do bebê. Então, veio um óvulo aqui, tal, fecundou, desceu, prendeu na parede do útero. Nesse momento, o endométrio vai se transformando, se juntando e formando a placenta. É natural que nesse momento algumas partículas, alguns fragmentos do endométrio não se prendam. E durante algum tempo, meses, continue ainda descendo esse endométrio, saindo em forma de sangue, claro, né? Então a mulher tem a impressão, nossa, como é que eu estou grávida? Mas como eu estou menstruando ainda? Né? Tem muitas pessoas que fazem essa pergunta. Então, geralmente por quê? Porque na hora da formação da placenta, ainda ficam resíduos ali do endométrio e é natural que eles ficam saindo durante algum tempo. Digamos que esse óvulo não estava fecundado. Quando ele desceu, o que acontece? Como ele não está fecundado, não ocorre a nidação. Então, todo esse endométrio se desprende da parede do útero, junto com o óvulo, e ocorre a menstruação.
Fato interessante é que as pessoas acham, poxa, aquele sangue todo que sai na menstruação, 5 dias, 8 dias, dependendo da pessoa, é tudo o óvulo? Não, né, gente? É o endométrio. O óvulo, na verdade, nossa, ele é o tamanho de um pontinho de agulha, de um furinho de agulha numa folha de papel, para ter uma noção. Então, ele é minúsculo, muito pequeno, tá? Então, aquele sangue que sai na menstruação seria o endométrio, a parede do útero que se desprendeu. Aí por isso que dá aquela sensação de cólica, de desconforto, dependendo da mulher, né? É natural aqui também, para a gente entender um pouquinho, logo aqui, todo mês, então, no mês de janeiro saiu o óvulo da esquerda, no mês de fevereiro vai sair da direita. E assim por diante, alternadamente. Tem vezes que sai, um óvulo daqui, outro já em seguida e tal. Então, isso tudo vai depender. É uma questão hormonal, é uma questão de cada mulher. Então, destacando, gente, a fecundação ocorre na tuba uterina. O óvulo fecundado prendeu na parede do útero. É o processo de nidação. A partir dali forma a placenta. Começa o desenvolvimento embrionário até o nascimento. Estou falando aí um pouquinho da produção do óvulo, a ovogênese. Então, nós temos a célula germinativa, diploide, né? Células com todos os cromossomos, tudo direitinho. Então, ela vai sofrer aí uma modificação, uma divisão por mitose, formando novas células diploides ainda. Depois, em seguida, passando pelo estágio de ovogônias, ela se transforma em ovócito. O ovócito, nesse estágio, ele começa a se dividir ao meio, pela meiose, formando células haploides, com a metade dos cromossomos da célula acima. E aí nós temos os óvulos formados. Formam-se 3 glóbulos polares, que logo vão ser digeridos pelo próprio sistema, pelo próprio organismo, e apenas um óvulo é liberado na tuba uterina. Sendo que este óvulo vai apresentar apenas 23 cromossomos e no decorrer da tuba, se encontrar um espermatozoide com mais 23 cromossomos, ambos vão se ligar e formar o futuro feto. O óvulo em si, ele é formado por uma corona radiada, uma zona pelúcida, um núcleo e um citoplasma. É nessa zona radiata onde o espermatozoide acaba entrando, né? Então, você imagina a situação, vários espermatozoides são lançados durante uma ejaculação e esses espermatozoides vão passando por todo o percurso ali do corpo da mulher, pelo canal vaginal, aí entra no útero. Aí quando chega lá, ali em cima, para pegar os caminhos da tuba uterina, ele pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, ele vai conforme a vontade dele. Na verdade, ele está sendo atraído por uma química que envolve o óvulo. Mas alguns acabam tomando o caminho errado. Então, aqueles que entram na tuba uterina no caminho correto, tem que passar por todos esses véus aí de proteína, por todas essas fibras que na tuba uterina. E aí ele vai, até encontrar o óvulo. Quando ele chega lá, encontrando o óvulo é envolvido por essa corona radiata. Essa corona radiata ela é uma espécie de muco que, ao envolver o espermatozoide, ele fica um pouco mais lento. Então, pode entrar vários espermatozoides aí nessa região. Vão tentar perfurar o óvulo de uma certa forma que apenas um consegue. A partir do momento que o espermatozoide consegue perfurar a zona pelúcida aqui, os outros espermatozoides não entram mais. Então, o que acontece? Endurece, o óvulo fica enrijecido, tá? Sendo que aquele que entrou, nem a cauda não entra, porque ela já ali endurece de uma certa forma que a cauda cai. Após, então, a fecundação ocorrer nas tubas uterinas, o óvulo fecundado, que se chama aí ovo, célula ovo, se prende na parede do endométrio, se desenvolve aí toda a placenta.
quando ele é fecundado, ali na primeira imagem destacada, onde ocorre a fertilização, passando por várias mudanças, gente. Então, várias divisões celulares de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, vai duplicando todas as células, até que quando elas chegam e se fixam na parede do útero, né? Aqui nessa outra imagem, onde ocorre a implantação dele, desse óvulo fecundado, a gente diz que é o processo de nidação. Então, a partir daí, a placenta do embrião ela começa a se formar, faz com que aumente a produção de progesterona, que é o hormônio que atua diretamente na gravidez. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.